As grandes marcas de carros investem cada vez mais dinheiro e tecnologia em motores eficientes. Isso permitiu a criação de carros populares surpreendentes, como o Chevrolet Onix Plus, que o Inmetro classificou como o mais econômico do Brasil, chegando a rodar 17,4 quilômetros na estrada com um único litro de gasolina. Entretanto, na Europa, esses números parecem coisa de iniciante. Por lá, é comum ver carros fazendo médias de 28 km por litro e alguns casos beiram o inacreditável. Em 2015, um Peugeot 208 diesel registrou a marca de 50 km por litro em um teste de maratona na França, ou seja, quase 3 vezes mais eficiente que o nosso melhor carro. Mas o que explica essa gigantesca diferença? Por que os europeus são tão mais eficientes? A resposta principal está no combustível. Na Europa, o motor a diesel é peça-chave nos carros de passeio. Já no Brasil, esses veículos são proibidos por lei federal desde 1976. O primeiro motor a diesel funcional nasceu há mais de um século, em 1897, pelas mãos do engenheiro alemão Rudolf Diesel. Mas esqueça o capô de um carro, esse motor era um monstro de 3 metros de altura e pesava absurdos 4,5 toneladas, ficando limitado apenas ao uso em grandes fábricas. Mas a eficiência era tão alta que ele logo conquistou o mundo. 6 anos depois, em 1903, surgia o primeiro navio movido a diesel e, em seguida, os primeiros submarinos. O motor foi ficando cada vez mais compacto, chegando aos trens em 1912 e até mesmo aos aviões em 1930. Contudo, foi em 1936 que veio o marco mais impressionante. A Mercedes-Benz lançou o 260D, o primeiro carro de passeio a diesel do mundo a ser comercializado. O segredo? Ele abandonou as velas de ignição. Diferente da gasolina, o motor diesel funciona sugando apenas ar e comprimindo-o com tanta força que a temperatura passa dos 500 graus Celsius. No momento exato, o bico injetor espirra o diesel, que explode automaticamente pelo calor extremo, empurrando os pistões e gerando a rotação do motor. Isso revolucionou a indústria. Enquanto os carros a gasolina precisavam de faíscas elétricas e desperdiçavam muita energia, o diesel utilizava melhor o calor e era mais eficaz na queima do combustível. Os motores a diesel já tinham provado sua economia, mas ainda tinham potencial para surpreender muito mais a indústria. O segredo está na física. Como o diesel precisa comprimir o ar até ele ferver, o pistão percorre um caminho muito maior dentro do cilindro. Isso cria um efeito alavanca poderoso nos eixos, gerando torque e proporcionando uma força de arranque muito superior. Por lidar com tanta pressão, ele exige peças maiores, mais robustas e, nos modelos mais modernos, uma turbina para empurrar o ar com eficiência. Mas o que parecia custo virou vantagem. Por as peças terem dimensões maiores e trabalharem em rotações mais baixas, a durabilidade é absurda. É um motor que roda milhares de quilômetros a mais, exigindo muito menos manutenção. Ainda assim, o motor a diesel não conquistou o público logo de cara. Os amantes de carros da época achavam o motor bruto demais. O barulho era tão alto que muita gente comparava o carro a um trator e a vibração dentro da cabine era desconfortável. Isso fez com que o público comum continuasse fiel aos mais silenciosos carros a gasolina. Foi só após a Segunda Guerra Mundial que o diesel ganhou mais popularidade, tornando-se o principal motor de veículos pesados e de trabalho, como caminhões, furgões e ônibus. Com a chegada da crise do petróleo de 1973, os carros populares a diesel começaram a chamar a atenção do grande público depois de quase 40 anos. O aumento drástico no preço do petróleo fez os consumidores buscarem carros mais econômicos, fazendo as vendas de veículos a diesel crescerem. Em poucos anos, o carro a diesel, que representava menos de 1% do mercado, passou a representar 10%. Com novos avanços tecnológicos e a resolução dos problemas de barulho e vibração, essa marca chegou a 30% ainda nos anos 90, e em 2010, o diesel já dominava mais de 70% das vendas em países como França e Bélgica, um sucesso absoluto de mercado. Mas a crise de 1973 afetou o Brasil de uma forma bem diferente.
Tudo começou quando os países árabes diminuíram a produção de petróleo, aumentando o preço do barril em 4 vezes, como uma retaliação política contra os Estados Unidos e países europeus que apoiavam Israel na Guerra de Yom Kippur. Esses aumentos drásticos acenderam um alerta no governo brasileiro, já que 80% do petróleo usado aqui era importado. Na época, a economia nacional crescia a cerca de 10% ao ano, mas esse ritmo foi interrompido pela crise. O Brasil não estava preparado para pagar tão caro pelo barril, e as contas se multiplicavam. Nesse cenário, surgiu o projeto Pró-Álcool em 1975, com o objetivo de substituir a gasolina por um combustível nacional que não dependia de petróleo, o etanol. Na mesma época, chegavam notícias de que os carros a diesel estavam crescendo na Europa. Isso preocupou os políticos brasileiros que, em 1976, tomaram a medida de proibir carros de passeio a diesel no Brasil. A partir dali, o diesel só seria permitido para caminhões, ônibus, caminhonetes com carga superior a 1 tonelada e utilitários 4x4. Os motivos principais eram dois: o medo de que o crescimento da frota a diesel obrigasse o Brasil a importar ainda mais petróleo caro, e o fato de que os carros a diesel competiriam diretamente com os carros a etanol, que estavam recebendo milhões de investimentos do governo. Porém, mesmo após o término da crise, o Brasil manteve a medida por questões econômicas. A realidade é que o Brasil sempre foi muito dependente do exterior quando o assunto é combustível. O refino de diesel é caro e boa parte dele ainda é importada. Por isso, manter a limitação do diesel para veículos grandes, que são o principal pilar logístico do país, serve para desincentivar a importação em massa e proteger a economia nacional. Isso deixa o etanol como a principal opção até hoje, por ser 100% nacional e não depender do câmbio. O governo chegou a tomar medidas como segurar o preço do combustível em momentos de alta e pagar a diferença, tentando recuperar quando o preço estivesse baixo. Na prática, isso gerou uma dívida interna gigante, pois os períodos de alta eram muito mais intensos que os de baixa. Ainda hoje, mesmo sendo uma das maiores potências petrolíferas, nos falta capacidade de refino. Segundo dados recentes, o Brasil produz cerca de 75% do diesel consumido, sendo obrigado a comprar o restante no exterior. A portaria número 23, publicada pelo Departamento Nacional de Combustíveis em 6 de junho de 1994, explica que o Brasil subsidia o diesel e que o aumento da frota de passeio a diesel causaria um desgaste aos cofres nacionais que teriam que comprar ainda mais combustível estrangeiro. Outra justificativa são as questões ambientais. Até o começo do século, o diesel tinha altas quantidades de enxofre e emitia muito material particulado. Entretanto, esse argumento perdeu força, pois com os avanços tecnológicos, o diesel passou de 13.000 partes por milhão para apenas 10, sendo 5 vezes mais puro que a gasolina, que tem cerca de 50 partes. Com a proibição de 1976, o Brasil passou a ser um dos poucos países do mundo a proibir carros populares com motor a diesel. Porém, nos últimos anos, vários outros países estão começando a tomar medidas semelhantes. O motivo agora é a chegada dos carros elétricos e a tentativa de acabar com os motores a combustão. A União Europeia, por exemplo, anunciou a proibição da fabricação de carros a diesel a partir de 2035. Com essas grandes movimentações internacionais, dificilmente o Brasil liberará a venda de carros de passeio a diesel futuramente. O país deve continuar priorizando esse combustível para veículos pesados e comerciais, deixando aos consumidores a escolha entre a gasolina, o etanol e, de cada vez mais, a eletricidade.